Oi, gente! Vamos falar hoje sobre chamas gêmeas. Será que você está num relacionamento de chamas gêmeas? Vamos descobrir? Bom, eu sou Ivone Barbosa, terapeuta e coach espiritual de chamas gêmeas, e eu queria falar para vocês hoje sobre esse tema que está muito falado, né, nas mídias, nas redes sociais, que está ou não está numa dinâmica de chamas gêmeas. Sabe aquela pessoa que você ama, aquele crush, ou aquele cara, né, aquele relacionamento dos seus sonhos, mas que passado algum tempo se torna o seu pior pesadelo? Bom, pode ser que você esteja num relacionamento de chamas gêmeas sim. Vamos lá, vamos entender esse processo. Pois é, chama gêmea, como muitos canais falam por aí, né? Fala de uma maneira muito reduzida, não é isso, é só para dar compreensão para que as pessoas que não têm familiaridade com o mundo espiritual, não entendam ainda desse processo, entendam de uma forma mais simples, né? Que é falado que é uma alma que se divide em polaridade masculina e feminina, e por processos kármicos a terem que resolver, eles encarnam com essa missão de curar as dores do feminino e do masculino, e também fazer resgate de consciências familiares e ancestrais. Bom, na verdade é isso mesmo. Porém, existem muitas variáveis que existem por trás, nos bastidores desse tipo de relacionamento. Mas vamos lá, vamos continuar falando pelo modo com que está sendo dito por aí nas redes sociais. Você encontra uma pessoa e aquela pessoa parece que é sua metade da laranja. É uma pessoa que você se sente à vontade, é uma pessoa que você sente que já conhece há muito tempo, é uma pessoa que você conheceu ontem, mas você já sente um amor por ela muito forte, uma coisa inexplicável, uma afinidade, uma vontade de estar perto, que te faz sentir livre, que faz você se sentir você mesmo. É uma pessoa que quando você está perto dela, o tempo para. Só existe vocês no mundo. Que mais de sensação? Você sente aquela pessoa como sendo a tua casa ou parte de quem você é. Você pode olhar nos olhos dela e se ver. Isso é muito... aconteceu muito isso comigo. Que mais? Você não tem menor vergonha daquela pessoa, porque em último aquela pessoa é você. Então assim, você se sente com ela, perto dela, você se sente assim muito conectado com você mesmo. Então assim, gera muito prazer estar perto daquela pessoa. E eu não estou dizendo nem sexualmente, eu estou falando só de estar perto mesmo. Você se sente energizado, com força, com coragem, com muita vontade de fazer, de realizar, porque você está dentro de um campo de amor incondicional. Isso e a outra pessoa. Porém, passa-se um tempo e as curas precisam acontecer. Então você entra num processo kármico, vocês dois entram na verdade, e isso traz toda a complicação de uma dinâmica de chamas gêmeas. Então assim, ao mesmo tempo que parece ser um príncipe encantado ou uma princesa encantada, depois de um tempo passa a ser uma grande confusão. Você é submetido a campos densos de dores muito profundas, dores da alma, dores do espírito. Então assim, vem as dores de apego, dependência emocional e espiritual, as dores de abandono e rejeição por causa dos espelhamentos, ou seja, qualquer atitude que o seu gêmeo tenha em relação a você que te leve para essas dores que você tem, causam um grande sofrimento, porque você já tem isso dentro de você, né?
rejeição, abandono e as outras feridas, né? Da traição, humilhação, injustiça. Então, assim, é isso que a gente veio trabalhar. Essa é a nossa missão. Ninguém entra num relacionamento de chama gêmea para viver uma história bonitinha de amor. Isso é romantismo, não existe isso numa dinâmica de chama gêmea. A prioridade é a missão. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós, espíritos encarnados, estamos em missão espiritual. Na verdade, estamos em ascensão espiritual. Agora, a forma com que você se programou para estar nessa encarnação é aí que tem a grande diferença. Nem todo mundo veio com a programação de estar vivendo um relacionamento de amor em ascensão espiritual, né? Com a dinâmica de chama gêmea. Existem outras formas. Inclusive, um relacionamento kármico, ele também é um relacionamento de ascensão espiritual, com missão de resgate de consciência, de cura de vidas passadas e outras coisas mais. Porém, a única diferença é que, nesse momento, você ainda não está preparado para viver essa dinâmica de chamas gêmeas. Então, assim, tudo começa pelo começo. O ser, ele está aprendendo ainda. O espírito, quando ele ainda é muito imaturo ou muito jovem, ele precisa experienciar. E conforme ele experiencia aqui no planeta, ele gera karma. Isso é normal. Não existe karma negativo nem positivo, existe o karma. Quem faz quem dá esse nome são as pessoas, né? São as pessoas que, no auge das suas dores, elas precisam responsabilizar outros. Então, assim, para o espírito, tudo é um aprendizado. Mesmo que eu venha, encarne nesse plano e faça alguma coisa muito ruim, que a gente considera ruim, é o aprendizado que eu me predispus a passar, e as pessoas que são, no caso, são as vítimas, né? Ou dependendo do que seja, que eu tenha causado, elas também estão em concordância. Não existe nada que aconteça por acaso aqui no plano físico. Tudo é com programação e com a permissão do espírito encarnado. Então, assim, o espírito ele ainda começa numa fase muito inconsciente, ainda não tem sabedoria de como lidar com as dores, né, de estar encarnado. Então ele comete erros mesmo. Porém, assim, ele vai aprendendo, ele vai vivenciando, ele vai conseguindo ganhar consciência. E quando ele já está suficientemente consciente, ele tá para atingir ali um outro nível. E aí, qual é a forma? Mas só que ele ainda não conseguiu resolver tudo. Ele ainda tem um pouco de karma de vidas passadas. O que ele resolve? Ele resolve entrar numa programação de viver uma dinâmica de chama gêmeas, um casal, onde ele vai curar todas as suas dores dentro do campo do feminino, o masculino, e o feminino vai curar o masculino vai curar todas as suas dores dentro do campo do feminino, em todas as áreas da vida, gente. Para ser chama gêmeas, tem que ter isso. O casal em comum acordo, com programação e dispostos a curar a vida do outro. Todas as áreas: financeiro, profissional, relacionamento amoroso, família, conexão espiritual. Esse é o acordo para quem está em dinâmica de chamas gêmeas. Porém, depois que encarna, aí as coisas, né, mudam, porque existe a influência da sociedade, a influência do ego, as influências espirituais que estão no campo, e nem sempre é possível que o casal consiga finalizar esse processo. Muitas vezes eles abortam a missão e deixam uma próxima encarnação. E tá tudo bem, é cada um com seu livre-arbítrio. Porém, aquele karma que já foi liberado, que já está ali no campo do casal, por mais que eles tenham tido a aceitação, a espiritualidade retira essas influências que foram liberadas para que eles fizessem as curas necessárias. Porém, nem todos os seres saem do campo e gerando ali um monte de processo kármico com interferências, né, em todas as áreas.
Mas o que eu quero dizer aqui é isso. Nem todo mundo consegue cumprir a missão que foi dada. E, conforme eu falei, né, se mudar a programação, se o ser de forma consciente, espiritualmente no caso, decide deixar para uma outra encarnação, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso vai ser deixado numa próxima encarnação, o casal. Caso um dos integrantes continue a querer, né, resolver seus problemas, continue e quer dar continuidade ao processo de ascensão, porém aí já não é mais uma dinâmica de chamas gêmeas. Veja bem, para ser chamas gêmeas tem que ser o casal, um fazendo cura dentro do campo do outro, em todas as áreas, para existir um espelhamento completo. E nesse outro caso, um dos integrantes, geralmente feminino, ele continua fazendo as curas. Ele, não, eu quero continuar meu processo, independente se o outro vai continuar ou não. E é todo direito. Porém, é designado uma outra pessoa para assumir esse lugar que ficou vazio. Então, assim, já tem uma programação que, se fulano não conseguir fazer as curas até o fim, tem o plano B, que é Beltrano. E aí esse Beltrano é acionado. E aí todas as frequências, né? Algumas frequências que era tua chama gêmea real, vem para dentro do campo desse que foi designado. E aí, dependendo da programação, você pode ter vários representantes, né? Várias pessoas representando esse gêmeo. E agora não fica restrito só a uma pessoa, fica restrito às vezes a 2, 3, 4, 5 pessoas, um para cada área, depende da programação. E aí o que acontece? Você conhece aquela pessoa, parece que aquela pessoa é seu príncipe encantado, é sua chama gêmea, e aí, porque tem muito karma, tem muita diferença, são totalmente opostos, e realmente parece muito com um relacionamento de chama gêmea. Porém, o que acontece? Existem outras pessoas que também estão fazendo esse papel de contraparte em outras áreas da vida. E isso causa um problema, porque aquela pessoa que você acha que é a tua chama gêmea, ela pode estar apenas representando a tua vida financeira, ou profissional, ou até familiar. E ele não está em missão espiritual de ser o seu relacionamento até que a morte os separe. Não. Ele está ali em missão espiritual de resgatar, de curar essas consciências que você precisa. E aí pode ter outras pessoas fazendo a mesma coisa em outras áreas. E é onde a gente se decepciona muito, porque você começa, né, a fazer curas, tratamentos, começa a entender o processo, por que existe o espelhamento, e você começa a trabalhar dentro do seu espiritual, ganhar consciência, fazer as curas, né? Às vezes apometria, constelação familiar e tudo que existe para ajudar. E nada dá certo, nada funciona, porque aquela pessoa não recebe o espelhamento completo, porque ela não está representando todas as áreas da sua vida. É simples assim. Infelizmente, é o que mais eu tô pegando. Parece que deu um boom. Todo mundo está vivendo uma história, uma dinâmica de chama gêmea, mas não. Até porque a chama gêmeas é um despertar de consciência, é o primeiro nível. É o segundo, na verdade. Mas eu digo assim, é o despertar para entender o espelhamento, que quando eu observo um defeito no outro, observo qualquer atitude do outro, não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Isso é o espelhamento, a lei do espelho. Então, assim, esse ganho de consciência é para nos levar até aí e muito mais, né? Porque existem vários tipos de espelhamento, não é só isso que eu estou te falando aqui. E isso faz o quê? Você despertar, você entender que tudo que você faz para o outro volta para você, que a gente não tem que ter expectativa em ninguém, você tem que fazer suas curas e faz por amor
aquela pessoa, mas sem querer que ela se transforme para estar com você. Então, assim, é um processo, gente. Existe muita coisa que precisa ser falada, muita coisa que tem que ser desconstruída. Mas o que eu deixo para vocês, assim, existe muito mais do que isso de informação, um mundo de informação. Mas o que eu queria dizer para vocês exatamente é isso. Chama gêmea é uma pessoa que vem em missão espiritual, um casal que vem em missão espiritual de resgate. Resgate de consciência de vida passada e resgate de ancestrais. Não é para viver uma história de amor, não. Principalmente romântica, como as pessoas acham. Ai, a minha chama gêmea, meu grande amor. Para você chegar lá, primeiro que você tem que passar por todas as curas. No final, depois que você já curou tudo, aí sim, existe um espelhamento onde o feminino, fazendo todas as curas direitinho, o masculino vai espelhar no ego. Então, assim, todo aquele afastamento, todo aquele distanciamento emocional, toda aquela resistência, todas aquelas diferenças entre egos, elas são atenuadas, amenizadas e completamente curadas, porque ele recebeu um espelhamento completo em todas as áreas. De outra forma, não existe espelhamento completo, existe cura espiritual em vidas passadas. O outro tipo de relacionamento é a ascensão espiritual apenas na frequência da chama gêmea. E isso pode acontecer com o pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo, com um colega de trabalho. E tem uma pessoa na área de relacionamento que parece que é uma chama gêmea, mas não é. Porque ela está ali representando apenas uma frequência da sua verdadeira chama gêmea, que resolveu abortar a missão e nessa vida ela não quer se comprometer por vários motivos, né? Cada um sabe o porquê. A pessoa está programada para estar por um período na tua vida. Dependendo da programação, podem até decidir estarem juntas, porém ela nunca vai estar 100% curada, porque não depende só dela, depende de outros fatores. Ou melhor, quando eu falo assim, ela nunca vai estar 100% curada, é até complexo dizer isso, porque ela, ao mesmo tempo que ela está representando uma área da tua vida, você está representando uma área da vida dela, mas ela também tem outras pessoas representando a vida dela. E isso depende do ego, depende de muitas variáveis, né? Da aceitação da pessoa, de receber a cura, porque está todo mundo encarnado. A gente pensa que a gente está curando um ser desencarnado, que é só um espírito, mas não é. Ela é uma consciência tão encarnada quanto eu, quanto você. E ela precisa da permissão. Ela precisa aceitar. O ego dela precisa baixar para ela aceitar, receber a cura, o espelhamento, as novas informações. E se ela não tiver em aceitação, nada acontece. Então, assim, tem muito mais. Isso é apenas um despertar, uma pequena informação. Tem muito mais coisa sobre isso. É muito mais complexo do que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma forma bem resumida para que você entenda, né? Porque às vezes você está num relacionamento que parece que é uma chama gêmea, um relacionamento, e não é. É só um relacionamento kármico, que é muito parecido, que você está limpando o karma. A única diferença é que no kármico você ainda não tem um olhar para o outro, você está muito ainda no individual, cada um faz o seu, eu me curo, você se cura. Quando você começa a despertar, você começa a olhar para o outro e saber que o outro é um reflexo seu. Mas isso é só o despertar, é o primeiro degrau. Existem muitos outros degraus que você precisa subir para estar realmente numa caminhada de chama gêmea. Todo mundo vai passar por isso. Isso é certo, isso é fato. Todo mundo vai passar por isso. O que não é para todo mundo é estar passando por isso nesse exato momento. Então, assim, ao longo da vida espiritual, todos iremos passar. O que tem que ser visto é se nessa vida que nós estamos encarnando agora tem programação ou não para viver uma dinâmica de chamas gêmeas, para estar vivendo
em ascensão espiritual apenas na frequência de chamas gêmeas, ou se você tem uma alma gêmea, né? Ou se é um relacionamento kármico. Existem ainda almas afins, almas novas, né? Onde os dois não se conhecem e eles vêm junto para se conhecer, para trabalhar outras questões. Existem variações, né? E se você se interessa por esse tema, se você quer saber mais, corre lá, me chama no WhatsApp, vai lá no meu Instagram, Spaco Essencial 21, a Ivone, terapeuta, e bate um papo comigo. Tem o meu WhatsApp lá na bio e a gente pode, eu posso te explicar um pouco melhor, até porque eu faço, identifico, né, vínculo, faço curas especializadas para chamas gêmeas, mas acima de tudo para todas as pessoas que estão em ascensão espiritual, e todo mundo está em ascensão espiritual, mesmo que seja num relacionamento kármico, numa dinâmica de chamas gêmeas, ou com a frequência de chamas gêmeas, ou num relacionamento de alma gêmea e etc. Então, assim, todo mundo está em processo de ascensão e essas curas que eu venho trazer são para todos esses tipos de relacionamento, em todas as áreas da vida também. Então, assim, é isso. Querendo mais informações, me procura lá no meu Instagram. Eu vou fazer outros vídeos explicando um pouco melhor, né? Porque sempre tem muitas dúvidas sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!